noite, seguidores do Grupo Ânimos. Me chamo Gabriel Cortez. Advoguei alguns anos na área criminal. Hoje sou servidor do Ministério Público do Estado e fui convidado para o Papo Jurídico de hoje para falar com os senhores sobre estupro, devido à repercussão que foi dada a esse delito pela mídia nacional, pela suposta violação praticada por 33 homens contra um adolescente de 16 anos na zona oeste do Rio de Janeiro, na comunidade da Barão. Eu digo suposto porque, no mínimo, como estudantes de direito, temos que entender que até o trânsito em julgado presume-se que o réu ele é inocente. Então, os senhores percebam isso de uma forma muito simples. Ou, agora com essa nova decisão que prevê a pena após acórdão de tribunal, que o réu ele já pode ser recolhido ao cárcere. Mas não vamos usar até isso. Será breve o nosso papo, e se os senhores desejarem complementar de uma forma ou outra as informações aqui dadas, acredito que ainda está disponível no Periscope do Amo Direito um bate-papo que tive com eles lá, justamente sobre o que falaremos aqui de uma forma mais sucinta. Então, os senhores percebam que o crime de estupro simples está previsto no artigo 213 do Código Penal. Mas antes de 2009, da edição da Lei 12.015, o crime de estupro ele estava previsto no artigo 213 e o crime de atentado violento ao pudor estava no 214. Com a edição da Lei 12.015, houve uma continuidade normativa típica. O crime de atentado violento ao pudor foi para o crime de estupro no 213, revogando o 214. Com isso, senhores, houve unificação de pena. E os outros atos libidinosos praticados pelo agente antes de 2009, que foi condenado, começou a cumprir pena, foi unificado. Então eles ingressaram com a ação criminal pedindo a revisão da pena e conseguiram, lógico. Os outros atos libidinosos alheios à conjunção carnal, eles foram mensurados como circunstância agravante do crime, na primeira fase da dosimetria da pena. Outra questão relevante para os senhores perceberem é que, no caso do Rio de Janeiro, qual foi o delito praticado por aqueles agentes? O delito praticado por aqueles agentes, segundo o relato, no inquérito policial, depoimento da vítima, é que ela estava desacordada. Se ela estava desacordada, o estupro de vulnerável, que é o tipo caracterizado aqui nesse ato, ele ocorre em 3 situações. Pelo critério etário, quando a vítima é menor de 14 anos. Pela vulnerabilidade permanente, quando é deficiente mental, que acredito não ser a vítima do Rio de Janeiro. E pela vulnerabilidade temporária. Diante dessas circunstâncias, a vítima do Rio de Janeiro, ela é maior de 14 anos e ela não é vulnerável permanente. Sendo assim, senhores, ela ingressa na característica de vulnerabilidade temporária. Sendo assim, o crime praticado na comunidade do Rio é estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Ainda, por ter sido praticado por vários agentes, houve concurso de pessoas, incidindo a causa de aumento de pena de 1/4, previsto no artigo 226, inciso 1º do Código Penal. Ou seja, a característica do crime é artigo 217-A combinado com o artigo 226, inciso 1º, ambos do Código Penal. Outra circunstância importante para os senhores perceberem é o tipo de ação, que é a ação de estupro. Antes de 2009, antes da Lei 12.015, o tipo de ação, via de regra, era privada. Ou seja, o crime de estupro, ele tinha início quando a vítima ingressava em juízo através de uma queixa-crime, ou seja, precisava contratar um advogado e ingressar em juízo com queixa-crime. A ação era pública incondicionada à época, antes de 2009, quando o crime de estupro ele gerava morte ou lesão grave. Com a edição da Lei 12.015, o crime de estupro, via de regra, passou a ser de ação pública condicionada à representação. Logo, a condição de procedibilidade para que a ação penal no crime de estupro inicie é a representação da vítima.
Ah, Gabriel, mas a representação da vítima, ela tem que ser por escrito? Não, senhores. A representação da vítima, ela pode ser sim, pelo simples fato de ela ir à delegacia, se submeter a todo aquele, querendo ou não, um constrangimento, e fazer um exame de corpo de delito na polícia científica. Ela precisa submeter a coleta do DNA, que é o sêmen do agressor, se previsto no caso concreto. Então essa é a repressão da vítima e é uma condição de procedibilidade. Há no STF uma ação direta de inconstitucionalidade, a 4.103, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em atenção à manifestação da Subprocuradora-Geral da República, descrevendo justamente isso, que nos crimes de estupro, quando o resultado é lesão corporal grave ou morte, a ação teria que ser pública incondicionada, porque hoje, depois da Lei 12.015, é condicionada a representação. E alega o Procurador-Geral da República, nessa ação direta de inconstitucionalidade, que há uma clara violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da proibição da proteção deficiente do Estado. Qual seja, o Estado ele fica refém da representação da vítima, ou, no caso de morte, dos seus ascendentes, descendentes, irmãos, e quem tiver a condição de proceder com a representação, o Estado fica refém. E os senhores sabem que, em muitas situações, o crime de estupro ficará impune porque a vítima não representa. E a vítima não representa por quê? Porque ela sendo constrangida de fato é uma situação muito difícil, é um crime extremamente traumático e o Estado ele acaba não punindo o estuprador diante de todas essas circunstâncias. Outra situação interessante para esclarecer para os senhores houve uma lei, a Lei 12.650 de 2012, que alterou o marco interruptivo da prescrição no crime de estupro de vulnerável. Esse marco interruptivo está lá previsto no artigo 111 do Código Penal, que vai descrever a seguinte forma: o crime de estupro praticado contra menores de 18 anos inicia a prescrição quando eles completarem 18 anos, lógico, salvo se antes não proposta ação penal. Então, os senhores entendam, crime de estupro praticado contra menor de 18 anos, a prescrição só começa a correr quando o menor completa 18 anos, salvo se não proposta a ação penal. Outra questão interessante para os senhores há hoje uma divergência entre um entendimento do STJ e a doutrina majoritária. Por quê? O artigo 225 do Código Penal, no caput, ele vai dizer que os crimes previstos no capítulo 1 e 2 deste título procede-se mediante ação pública condicionada. Essa é a regra, como já falamos. No entanto, vem um parágrafo único e vai dizer: contudo, para os crimes praticados contra menor de 18 anos e vulnerável, a ação será pública incondicionada. O cerne da questão o parágrafo único do artigo 225, ele não vai distinguir vulnerabilidade permanente e temporária. No entanto, o STJ fez isso. A decisão do STJ, ela vai dizer da seguinte forma: se a vulnerabilidade é permanente, a ação será pública e incondicionada. Se a vulnerabilidade é temporária, a ação será pública condicionada à representação. Por quê? Essa omissão do artigo ou contradição, como os senhores queiram chamar, é justamente porque no capítulo 2 do título dos crimes contra a dignidade sexual está o estupro de vulnerável. Então o STJ fez essa interpretação que, ao meu ver, com todo respeito, foi equivocada. Tanto que ela é contrária à doutrina majoritária. A doutrina majoritária entende que, pelo critério etário,
pela vulnerabilidade, seja permanente ou temporária, a ação é pública e incondicionada. Ou seja, estupro de vulnerável, a ação é pública e incondicionada. Então, os senhores percebam que, se a questão perguntar o entendimento de uma decisão do STJ, os senhores terão que verificar. Porque vai depender. Se a vulnerabilidade é permanente e se a vulnerabilidade é temporária. Permanente é pública incondicionada. Temporária, pública condicionada. E pelo critério etário menor de 14 anos, sempre, tanto para o STJ como para a doutrina majoritária, é pública incondicionada. Agora, pelo aspecto criminológico, nós enxergamos bastante uma culpabilidade dada à vítima pelos crimes contra ela praticados. Quando foi divulgada a questão do Rio de Janeiro, muitos pessoas disseram, mas ela é envolvida com tráfico, mais e tal coisa, ela, se estivesse em casa, não teria acontecido. Senhores, temos que perceber duas coisas. A primeira coisa, a vítima, ela não é culpada. Há de ser, há do Estado ter que educar a sociedade a não tratar a mulher, nem homem, nem ninguém como predicado, como coisa. Nós somos sujeitos. E como sujeitos, temos que ser respeitados. Nós não temos que ter que nos dar o respeito de alguma forma para sermos respeitados. Porque se os senhores partirem dessa linha de raciocínio, os senhores também terão que defender que, se eu ando com o celular na rua e eu for roubado, eu dei causa ao roubo. Os senhores irão defender que, se os senhores no trânsito xingarem alguém de alguma forma, que é um risco e errado, e levarem um tiro, os senhores deram causa ao tiro. Então, os senhores percebam que o que tem que acontecer são políticas públicas de conscientização e educação, para que esse machismo seja afastado e as pessoas respeitadas simplesmente por ser pessoa, por ser sujeito. Antes de ontem, foi aprovado no plenário um projeto de lei no Senado Federal. Ainda vai passar pela Câmara, ou seja, ainda não está em vigor, que aumenta a causa de aumento no crime de estupro quando praticado por mais de uma pessoa. E também cria um tipo penal do estupro coletivo, que hoje não existe no nosso ordenamento. Eu faço agora um questionamento para os senhores. Será que essa causa de aumento e essa tipificação nova é suficiente para frenar o crime de estupro que, segundo estudos, a cada 11 minutos ocorre no Brasil? Senhores, lógico, a pena mais grave, segundo o princípio da eficiência do professor Jesus da Silva Sanches, ela vai frenar, porque o Estado ele faz uma análise do custo e do ganho do crime. Se o custo é maior que o ganho, o criminoso ele vai pensar duas vezes antes de cometer. Contudo, os senhores percebam, a Lei Maria da Penha, ela vai completar esse ano 10 anos. E há 10 anos, a Lei Maria da Penha explica que tem que ter conscientização social, tem que ter políticas públicas. Então, espero que os senhores partam desse pressuposto, porque o nosso país precisa de políticas públicas mais consistentes para diminuir dessa forma a criminalidade. Então, os senhores que necessitem de uma complementação, podem me seguir no Instagram, Gabriel P. Cortez, no Periscope, Gabriel P. Cortez, ou ingressar no Periscope do Amo Direito, que eu acredito que ainda está no ar, um bate-papo que tivemos esses dias lá sobre o crime de estupro, que está um pouco mais explicado, até porque são quase 40 minutos de conversa. Então, senhores, fiquem com Deus, uma boa sorte nas provas da Ordem dos Advogados, uma boa sorte nos próximos concursos públicos.
tenham calma, os senhores têm capacidade técnica para resolver as questões, é só ter a tranquilidade suficiente para enxergar o que o legislador está perguntando para os senhores, o que o examinador está perguntando para os senhores. Se o conhecimento é legislativo, é doutrinário, se o conhecimento é jurisprudencial, porque a depender, em alguns casos, como esse, da natureza da ação no crime de estupro de vulnerável, há uma divergência do STJ, da doutrina majoritária. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e foi um grande prazer estar com vocês nesses quase 16 minutos. Um abraço.